Do versículo 21, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, 22 e 23. Obrigado, meu irmão. Quer colocar na televisão? Mateus 7, 21, 22 e 23. Isso. Irmãos, como o texto é pequeno, convido os irmãos a nós lermos junto, então, o que está na televisão. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pediu ao irmão Sebastião que esteja orando. Amém, irmãos, amém. Obrigado, irmão Sebastião. Coloquei por tema aqui, nesta mensagem, uma adoração verdadeira. Mas fica a critério durante a mensagem, pretendo não demorar muito. Mas o que seria uma adoração? O que seria um adorador? Adoração não é momento de culto, não é estar somente na igreja, não é estar somente no ambiente eclesiástico para poder cantar, para poder pregar, para poder orar em público ou não. É muito além disso. A adoração é estilo de vida, né? Nós sabemos que somos pecadores, sabemos que somos falhos e falhamos todo dia. E falhamos muitas vezes durante o dia, mas ainda assim, sabendo das nossas limitações, nós temos que, diante dessas nossas falhas mesmo, fazer como Davi, sempre nos arrependermos de coração e sempre estarmos dispostos a ouvir a voz daquele que nos dá conselho, a voz daquele que nos vai nos encaminhar. Então, a adoração, ela é um estilo de vida. O adorador, o verdadeiro adorador buscado por Deus, que Deus procura lá em João capítulo 4, que a irmã Angélica leu aqui ontem no texto, o verdadeiro adorador a quem Deus procura, não é um adorador de palavras apenas, não é um adorador de culto, não é um adorador somente em ambiente eclesiástico, é um estilo de vida. É um estilo de vida, é algo que, se você estiver sendo tentado, estiver sendo, de certa forma, em um ambiente até mesmo hostil, as pessoas perceberem a diferença da sua vida em relação à dos demais ali presentes. E fora daqui, irmãos, fora da igreja, nós estudamos hoje sobre equilíbrio no mundo desequilibrado.
tá fácil as pessoas perceberem os verdadeiros cristãos no mundo, porque a distância está sendo muito grande, o comportamento errático está sendo muito grande, as pessoas estão dando vazão muito à sua carne. O mundo nunca teve tão perverso, o mundo nunca teve tão ruim, o mundo nunca teve tão violento, o mundo nunca teve tão mentiroso. Então, manter-se fiel e manter-se na verdade vai causar uma certa discrepância de comportamento em relação ao outro. Então as pessoas vão notar os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores em meio a um mundo tão difícil, tão complicado. Num ambiente claro, se nós acendermos mais uma luz, ela pode causar impacto, mas vai ser pouco. Mas num ambiente escuro, qualquer lâmpada acesa causa uma diferença muito grande. Então, ser um adorador, ter uma atitude de adoração nos dias de hoje, vai causar sim um certo constrangimento às vezes em quem está à nossa volta. Deixa eu falar de um acontecimento que aconteceu essa semana no meu trabalho, comentei na classe lá. Um dos colegas, durante o nosso café lá, levantou a voz: eu tenho R$200 aqui e troco por 100. Como assim? Eu tenho R$200 e troco por 100. Faz sentido? Aí arrancou a nota, está aqui atrás do celular, a nota de 200 aqui, ó. Quem tiver 100, eu vendo ela agora. A nota era falsa. Pega aqui, pega para você ver. Aí botou assim, não sei se o Jarim viu isso, mas pegou. A textura é a mesma, a cor é a mesma, idêntico. A diferença está na numeração. Uma tinha um tom mais claro que a outra, da verdadeira para a falsa. Somente isso. Eu falei: rapaz, faz isso não. Não, eu vendo. Aí levantou um motorista e falou: eu compro. Eu falei: rapaz, eu fiquei incomodado com aquilo. Falei: rapaz, você não sabe o problema que você vai arrumar para a sua vida. Você vai ver a sua vida andar para trás, não vai demorar muito não, tá? Você está achando que está fazendo vantagem? Você está achando que está fazendo vantagem de ganhar R$100? Você vai ter que passar isso para alguém vai tomar um prejuízo. Você vai ver o problema que você vai arrumar na sua vida. Aí eu fui e dei um testemunho a ele do tempo que eu trabalhava no posto de gasolina. Que, nossa, nós roubávamos muito mesmo. Na época, lá atrás, lá, no final dos anos 90. E eu te pergunto, qual é a vantagem que eu tive daquilo? Nada, zero. Só foi andando para trás, só foi andança para trás. Até um dia eu conhecer Jesus. Aí acabou tudo. Aí a minha vida mudou. Principalmente quando eu me tornei dizimista, melhorou mais ainda. É uma conta totalmente contrário. A gente entregar e a gente é abençoado. É batata, é 100%. Aí o rapaz falou: não, eu vou comprar essa nota dele, mas eu vou passar para os meninos do morro, que mexem com o tráfico. Eu falei: rapaz, você está doido? Não, porque lá eles mexem lá. Rapaz, é um pensamento, assim, nós como cristãos, nós como pessoas que temos esse pensamento, a gente pensa assim, é muito errado isso. Você pegar uma nota falsa e passar para outra pessoa, você está dando um prejuízo em alguém vai pagar por aquilo, e você, às vezes, a pessoa que vai pegar aquela nota de boa intenção, às vezes num posto de gasolina, às vezes a pessoa não tem como verificar se a nota é falsa ou não, tem que ser na mão, a pessoa não tem essa habilidade, num posto de gasolina, no mercado, ou no ambiente que você vai gastar aquilo, e o funcionário vai tomar um prejuízo, e às vezes aquele funcionário naquele mês está apertado, está faltando até para comprar o leite pelo seu filho lá na casa dele, e as pessoas não têm essa consciência, não têm essa dor de consciência. Eu falei: rapaz, faz isso não. Não sei qual foi o final da história, mas eu tive que falar. Não que eu seja bom, não que eu seja perfeito, de forma nenhuma, eu sou um pecador igualzinho a eles, não sou melhor em nada do que eles. Mas uma coisa eu faço, eu frequento EBD, eu sou ensinado a fazer o que é certo, eu sou ensinado a tomar atitudes corretas. E se eu me calasse ali, o pecado seria em cima de mim.
Então, às vezes, na vida cotidiana, na vida do nosso dia a dia, nós vamos ser tentados por esse tipo de coisa. Alguém vai tentar na nossa fraqueza. Alguém vai falar assim: rapaz, você vai levar uma vantagem danada. Que vantagem é essa, que se essa vantagem for contra os ensinamentos do meu Deus? Então, a adoração, ela não é cantar hinos, ela não é simplesmente pregar, ela não é simplesmente frequentar uma igreja. Ela é uma vida com atitudes. É uma vida com atitudes. Repito para os irmãos que fique gravado isso pela internet: nada me faz melhor do que eles. A única diferença é que eu sei o que é certo e o que é errado pela palavra de Deus. É a única diferença. Mas eu também sou um fraco, sou pecador como qualquer outro. Igualzinho. Voltando para o texto, Jesus começa logo já mandando os dois pés no peito. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Nem todo. Ou seja, a gente pode pensar na parábola do trigo e do joio. Crescem juntos. E enquanto estão crescendo, são praticamente iguais. Não tem como diferenciar um do outro. As plantas são iguais. Eu tive a oportunidade de ver o que é um joio e o que é um trigo. São iguais. Mas quando vai frutificar, quando o trigo enche para ser frutificado, ele se dobra, por causa do peso do fruto. O joio permanece de pé. Essa é a diferença. Então, nem todo que está no meio cristão, nem todo que está no nosso meio, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha que tragédia. Nem todo mundo que está na igreja é salvo. É o que Jesus está falando. Nem todo mundo que é membro de igreja tem o seu passaporte para o céu. Complicado isso. Bem complicado isso. Pessoas que às vezes estão próximas de nós, corporalmente, fisicamente, mas está longe de alma, está longe espiritualmente. Só entrará quem faz a vontade do Pai, porque ele completa: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai, e aí o termo Pai, se a gente usar no nosso contexto familiar, vai nos levar a uma palavrinha muito, muito, muito forte no meio cristão, que é chamar obediência. Obediência. O termo obediência, principalmente nos dias modernos de hoje, como está sendo difícil. Não é, irmão Boqueira? As crianças obedecerem, como está sendo difícil adolescentes obedecerem, como está sendo difícil os mais jovens obedecerem. O termo velho, o termo idoso, está criando um termo muito ligado ao ultrapassado. Você já passou, você está ultrapassado. Hoje não, hoje a coisa é outra. Com o advento da internet, com o advento do celular, com o advento da tecnologia, e que nós mais velhos a gente não consegue acompanhar mesmo, a gente está ficando ultrapassado em tudo. Não querem nos ouvir, não querem nos consultar sobre nada, não têm paciência e nem tempo para ouvir conselhos, não querem sequer escutar alguma história, porque a gente aprende com o passado para não errar no futuro. Se nós não conhecermos a história, a nossa história, a gente vai continuar no mesmo erro. Seja a história do país, seja a história da família, seja a nossa história, seja a história do ser humano, seja as histórias bíblicas. Se nós não conhecermos as histórias bíblicas, a tendência da gente errar é grande. Então, a obediência, e a gente pode citar 3 exemplos aqui: Jesus, Paulo e Pedro. Principalmente Paulo e Pedro, às vezes tinham algumas falhas, Pedro principalmente, mas no final obedecia, fazia a vontade do Pai. Ele diz: muitos me dirão naquele dia. Muitos, a palavra muitos é um advérbio de quê? De intensidade, não é poucos não.
Não é o contrário, não é poucos, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, eu não falei da palavra de Deus, eu não li, eu não ensinei, eu não profetizei, eu não falei que ia acontecer isso, você baseado na tua palavra? Muita gente tem dom, muita gente com dom, muita gente com sinais e prodígios. Ele diz ainda: em teu nome não expulsamos demônios. Olha que arrogância. Quem expulsa demônio é Jesus, não é homem nenhum. E a gente vê alguns testemunhos na internet, né? Eu roguei, eu tentei em nome de Jesus expulsar aquele demônio, não, o demônio saiu. Então eu me revoltei e o demônio saiu. Tem esse vídeo na internet de um pastor falando isso, que no nome de Jesus não estava adiantando, mas ele se revoltou, aí o demônio teve medo. Em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eu não testemunhei, Senhor, eu não falei isso, falei aquilo outro. Mas o que Jesus está dizendo é que muitos, não é pouca gente não, muita gente está no nosso meio, mas serve a mentira. Muitas vezes, muita gente com sinais e prodígios no nosso meio cristão, mas não são sinais divinos, são sinais demoníacos. Demônios também operam sinais. Satanás, ele pode se desfazer em que? Anjo de luz. Ele pode se transfigurar em muitas coisas. Muitas pessoas tidas como pessoas boas, o seu coração é podre, o seu coração é sujo, faz por interesse. Muita gente hoje que tem o cargo, essa é a palavra, de pastores, mas não tem dom, não tem chamado nenhum para ser pastor. É por interesse econômico, que vê, às vezes acha que pastor não trabalha, né? Preguiça, e quer ficar rico, não tem chamado. Muitos vão estar nesse negócio aqui. Mas Senhor, eu não falei, Senhor, eu não... Mas aí, no final, Jesus vai dizer o quê? Então lhes direi abertamente, não é secretamente não, vai falar abertamente: nunca vos conheci. A gente usa um termo, aceitar Jesus, a pessoa aceitar Jesus. A gente diz isso para a pessoa entender a mensagem e aceitar a mensagem, que na realidade quem nos chama é Jesus, é Ele quem nos salva, a gente não se salva não, tá, irmãos? A gente não tem qualquer ingerência na nossa salvação não, a nossa salvação é dele, é Ele que salva. E se você entendeu o chamado de salvação, se você compreendeu que Ele está te chamando, a atitude que você tem é querer ou não, mas quem vai te salvar é Ele, tá? Então Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Você falou do Senhor, você fez maravilha, você fez sinais, você profetizou, você falou, e no final, não te conheço. Sabe por quê? Ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é duro demais de ouvir. Pessoas crentes que praticam iniquidade, pessoas cristãs que praticam iniquidade, pessoas que às vezes que são cristãs, que vêem uma oportunidade numa nota falsa dessa de ganhar um dinheiro, ter essa perversidade de não querer nem saber de prejudicar o outro, mas pega e vou ganhar um dinheiro. Pessoas que recebem um troco a mais e embolsa o troco a mais. Pessoas que não têm, se ele levar alguma vantagem em alguma situação, ele não mede, não quer nem saber, ele passa por cima do outro. Nós estudamos hoje na lição pessoas que às vezes fazem questão de 1, 2 metros de terra, a cerca aqui, a cerca ali, a cerca aqui, a cerca ali, e cria-se um problema, cria-se um tumulto. Tem 1 milhão de metros de terra, mas faz questão de meio metro de terra, e aquela briga de foice, entre aspas, por causa de meio metro de terra. Mas no final de semana, no domingo, está na igreja cantando e chorando.
mas pratica iniquidade, Jesus não o conhece. Questão de adoração, irmãos, é uma questão muito séria, porque nem tudo que a gente canta, nem tudo que a gente prega é adoração. Eu penso assim. O Senhor não aceita qualquer coisa como louvor. O Senhor não aceita qualquer coisa como adoração. Eu já falei várias vezes aqui, a irmã Neuza é testemunha disso, que na minha modesta opinião, um dos maiores pregadores que eu vi pregar na minha vida foi o pai dela, irmão Marcionil Muniz. Lembra, pastor? Não sabia nem ler nem escrever. Totalmente analfabeto. Colocava a Bíblia na mão diante daquele homem. Pregava aquela maravilha. Uma verdadeira adoração, sem ter estudo nenhum. É bem verdade que se nós tivermos estudo, é melhor. É bem verdade que o instrumento, quando ele é bem tocado, no louvor, é melhor. É bem verdade, se a pessoa tiver o dom de cantar e for um bom cantor, com a voz boa, é melhor. Para os nossos ouvidos. Para Deus, tanto faz. Para Deus pode ser uma taquara rachada, o coração quebrado diante dele, esse é o louvor. Para Deus, pode botar as crianças aqui, um cantando no ré, o outro cantando no lá, o outro cantando sei lá onde, mas é o perfeito louvor das crianças. E a Bíblia diz que é, e porque é mesmo. Então eu penso que nem tudo que a gente prega, nem tudo que a gente canta é louvor ao Senhor. A gente deveria ser muito mais seletivo com isso. Eu não como qualquer coisa, você come qualquer coisa? Que botar na sua frente? Não. Pode ter uma coisa envenenada, pode ter uma coisa estragada. Se uma coisa, botou um prato na sua frente, está aquele cheiro de azedo, você vai comer aquilo? Obviamente que não. Se você não come uma coisa azeda, Deus aceita qualquer louvor? Essa é a questão. Eu sou muito crítico com algumas coisas em relação à adoração, porque cantamos aqui um dia, aqui na igreja, aqui, a seguinte música. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Vamos ler a letra agora. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Aí eu estava sentado aqui na frente, que tinha uma irmã do meu lado, eu falei, irmã, a gente tem que descobrir que dia é esse, que é o maior feriado que existe. Que dia, um dia Deus olhou para o Brasil e se apaixonou pelo Brasil. Que dia será esse? É um dos 366 dias, a gente não sabe qual. Isso é uma tragédia. O Brasil está vivendo o que está vivendo aí, mas Deus olhou aqui, ó, se apaixonou pelo Brasil. Aí eu fui, irmãos, perguntei para o ChatGPT. ChatGPT hoje é o novo pai dos burros. Perguntei, ChatGPT, mostra para mim a heresia desse verso aí, para ChatGPT. ChatGPT não é Espírito Santo não, irmãos. Aí ele respondeu bem assim, ó. Um dia Deus olhou. Isso sugere que Deus não tinha conhecimento ou interesse antes, e que em um momento específico passou a olhar para essa nação. Deus não sabia? Deus passou a saber porque ele olhou agora? O problema, a Bíblia ensina que Deus é onisciente e eterno, não limitado no tempo, nem surpreendido por nada. Ele não descobre ou passa a prestar atenção depois de um tempo. Olha o problema aí. Então, se um dia Deus olhou, irmãos, a gente tem que ter cuidado, como diz o 1 Samuel 1,19. E Deus se lembrou de Ana. Deus tinha esquecido de Ana? Não. Esse se lembrou da palavra de Deus ali é para mostrar, para que nós entendemos o fato que Ana estava orando e Deus atendeu a oração de Ana, mas que Deus não se lembrou de Ana. Ana. Vou atender Ana, que Deus é onisciente, irmãos. Deus sabe tudo. Continua. E por ela se apaixonou. Olha só, hein? O termo apaixonou transmite a ideia de uma paixão humana, súbita, impulsiva e descontrolada. É ou não é? Paixão é ou não é isso? Certo? Mas nós estamos cantando. O problema, o amor de Deus não é um sentimento instável ou movido por encantamento. A Escritura fala do ágape, amor eterno e incondicional, firme e imutável.
Reduzir o amor de Deus à paixão é antropomorfizar excessivamente o divino e rebaixar o seu caráter. O que quer dizer a palavra antropomorfizar? Botar sentimentos humanos em Deus. A mão de Deus agiu, os olhos de Deus estão, o cabelo de Deus, não sei. Então, colocar como Deus, como sentimento de paixão, nós estamos colocando um sentimento humano e demoníaco até em Deus. Mas nós estamos cantando. Eu olhei para o lado desse dia, estava todo mundo cantando. Falei, gente, eu fiquei assim. Por quê? Porque a música é legal, a melodia é legal. Aí a gente entra no automático, cantando. Mas é adoração? Segue, a última parte. De uma forma especial. Isso dá a entender que Deus tem um favoritismo exclusivo por uma nação em detrimento das outras, como se o amor dele fosse parcial. Deus ama mais o Brasil que o Paraguai? Mas se um dia Deus olhou para essa nação e se apaixonou, quem está na fronteira então do Paraguai tem que pular para o Brasil, né? Porque o Paraguai está lascado, então, porque Deus olhou para essa nação aqui. E nós estamos vendo a tragédia que está essa nação aí. Será que Deus olhou mesmo? O problema, mesmo no caso de Israel, que foi escolhido como povo da aliança, a Bíblia deixa claro que foi por graça soberana, não por mérito ou favoritismo humano. Em Cristo, o amor de Deus se estende a todas as nações. E concluindo, a heresia do verso está em 3 pontos: negar a onisciência de Deus, retratar o amor divino como paixão e sugerir um favoritismo nacionalista. Isso é chat GPT, isso é uma inteligência artificial. Vocês discordam disso? Tem como discordar disso? Então por que a gente canta qualquer coisa para Deus? Por que a gente prega qualquer coisa para Deus? Será que Deus é realmente importante no culto? Se a gente se reúne 2, 3 vezes por semana, não seríamos a gente ter um pouquinho mais de coerência, né, irmão William? No culto? Será que nós, como vamos cantar para Deus, a gente não podia pegar a letra do hino antes, da música, no hino, da letra, da música antes, e analisar teologicamente antes de cantar, ou vamos cantar qualquer coisa, porque falou, está no meio da nação, nós vamos cantar uma música, pega uma música e vamos cantar. Atitudes de adoração. Se a gente não está cantando nem aqui, nem na igreja, uma atitude de adoração, imagina fora. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso, porque nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem toda a música que nós cantamos é louvor. Nem todo o hino que é cantado é adoração. Infelizmente. E que Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos. Nos faça melhor e me faça melhor, porque quem mais precisa, quem mais precisa dessa mensagem para os irmãos aqui sou eu mesmo. Eu preciso demais. Sou fraco, sou pecador, mas quando se fala em Deus, quando se fala em adoração, eu fico um pouco assim, incomodado com alguma coisa que a gente está cantando, que a gente está fazendo. Amém? Amém, irmãos?